Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos iniciar agora a disciplina de Noções de Informática para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o sistema operacional MS Windows 11, abordando conceitos importantes como pastas, diretórios, arquivos e atalhos, além da área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, e também a interação com o conjunto de aplicativos do MS Office 2016. O Windows 11 é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft e amplamente utilizado em computadores pessoais e corporativos. Um sistema operacional é o software responsável por gerenciar os recursos do computador, permitindo que o usuário utilize programas, acesse arquivos, execute tarefas e interaja com o hardware da máquina. Um dos conceitos fundamentais dentro do sistema operacional é o conceito de arquivos. Um arquivo é uma unidade de informação armazenada no computador. Ele pode conter diversos tipos de dados, como textos, imagens, vídeos, planilhas, programas ou outros tipos de conteúdo digital. Cada arquivo possui um nome e uma extensão, que identifica o tipo de arquivo. Por exemplo, arquivos de texto podem ter extensão .txt, documentos do Word utilizam a extensão .docx e planilhas do Excel utilizam a extensão .xlsx. Outro conceito importante é o de pasta. Uma pasta é um local utilizado para armazenar e organizar arquivos dentro do computador. As pastas funcionam de forma semelhante a uma pasta física utilizada para guardar documentos. Dentro de uma pasta podem existir arquivos e também outras pastas, chamadas de subpastas. O termo diretório é muitas vezes utilizado como sinônimo de pasta. Ele representa a estrutura de organização dos arquivos dentro do sistema de armazenamento do computador. Essa estrutura funciona como uma árvore hierárquica, onde existem pastas principais e subpastas organizadas dentro delas. Outro recurso muito utilizado no Windows é o atalho. Um atalho é um caminho rápido que permite acessar um arquivo, pasta ou programa, sem precisar navegar até sua localização original. O atalho não é o arquivo em si, mas apenas um link que direciona o usuário para o arquivo original. Normalmente os atalhos possuem um pequeno símbolo de seta em seu ícone. Agora vamos falar sobre a área de trabalho. A área de trabalho, também conhecida como desktop, é a tela principal exibida quando o Windows é iniciado. Nessa área o usuário pode visualizar ícones, atalhos, arquivos e pastas. A área de trabalho funciona como um espaço de organização rápida para os itens mais utilizados. Na parte inferior da tela, normalmente encontramos a barra de tarefas. A barra de tarefas permite acessar programas abertos, visualizar aplicativos fixados e utilizar o menu Iniciar, que é um dos principais pontos de acesso aos programas instalados no computador. O menu Iniciar é responsável por apresentar a lista de aplicativos disponíveis no sistema. Através dele é possível abrir programas, acessar configurações do computador, desligar ou reiniciar o sistema e realizar buscas por arquivos e aplicativos. Outro recurso importante do Windows é a área de transferência. A área de transferência é uma memória temporária utilizada para armazenar informações copiadas ou recortadas pelo usuário. Quando utilizamos comandos como copiar, recortar e colar, os dados ficam temporariamente armazenados nessa área. Por exemplo, quando copiamos um texto de um documento e colamos em outro, o conteúdo passa primeiro pela área de transferência. Esse recurso também pode ser utilizado para copiar arquivos, imagens ou outros tipos de conteúdo. Agora vamos falar sobre a manipulação de arquivos e pastas. Manipular arquivos significa realizar operações como criar, copiar, mover, renomear ou excluir arquivos e pastas. Essas operações podem ser realizadas através do explorador de arquivos do Windows. O explorador de arquivos é o programa utilizado para navegar pelas unidades de armazenamento do computador, como o disco rígido, dispositivos externos ou pastas do sistema. Dentro dele, o usuário pode visualizar a estrutura de pastas, localizar arquivos e realizar diversas operações de gerenciamento de dados. Entre as ações mais comuns estão copiar arquivos de uma pasta para outra, mover arquivos entre diferentes diretórios, criar novas pastas para a organização de documentos
ou excluir arquivos que não são mais necessários. Agora vamos falar sobre o uso de menus, programas e aplicativos. Os menus são estruturas presentes nos programas que organizam as funções disponíveis para o usuário. Eles permitem acessar comandos, configurações e ferramentas de cada aplicativo. Os programas, também chamados de aplicativos, são softwares desenvolvidos para executar tarefas específicas no computador. Existem programas para edição de texto, criação de planilhas, navegação na internet, reprodução de vídeos, edição de imagens e muitas outras funções. No ambiente do Windows, os programas podem ser abertos através do menu Iniciar, da barra de tarefas ou de atalhos localizados na área de trabalho. Agora vamos falar sobre a interação com o conjunto de aplicativos do MS Office 2016. O Microsoft Office é um pacote de aplicativos amplamente utilizado em ambientes profissionais e educacionais. Entre os principais programas do pacote Office estão o Microsoft Word, utilizado para criação e edição de documentos de texto, o Microsoft Excel, utilizado para a criação de planilhas e cálculos, o Microsoft PowerPoint, utilizado para a criação de apresentações em slides, e o Microsoft Outlook, utilizado para gerenciamento de e-mails, contatos e compromissos. Esses aplicativos funcionam de forma integrada dentro do ambiente do Windows. Os arquivos criados nesses programas podem ser organizados em pastas, copiados, movidos ou compartilhados entre diferentes aplicativos. Por exemplo, um texto criado no Word pode ser utilizado dentro de uma apresentação no PowerPoint ou os dados de uma planilha do Excel podem ser incorporados em um documento de texto. Em concursos públicos, as questões sobre Windows costumam abordar conceitos básicos de organização de arquivos, funcionamento da área de trabalho, uso de atalhos, manipulação de pastas e interação com programas do pacote Office. Agora vamos estudar o Microsoft Word 2016, um dos programas mais utilizados do pacote Microsoft Office e muito cobrado em provas de concursos públicos. O Microsoft Word 2016 é um editor de textos utilizado para criar, editar, formatar e imprimir documentos. Ele é amplamente utilizado em ambientes profissionais, educacionais e administrativos para a elaboração de relatórios, ofícios, trabalhos acadêmicos, documentos oficiais e diversos outros tipos de textos. A estrutura básica de um documento no Word é composta por páginas que podem conter textos, imagens, tabelas, gráficos e outros elementos. A interface do Word apresenta ferramentas organizadas em guias na parte superior da tela, conhecidas como faixa de opções. Cada guia reúne comandos relacionados a diferentes funções do programa, como formatação de texto, inserção de objetos, revisão e layout da página. Uma das principais funções do Word é a edição de textos. A edição envolve atividades como digitar, corrigir, apagar, copiar, colar ou mover partes de um texto. Essas ações permitem que o usuário modifique o conteúdo do documento conforme necessário. Além da edição, o Word também oferece diversas ferramentas de formatação. A formatação permite alterar a aparência do texto, tornando o documento mais organizado e visualmente adequado. Entre as opções de formatação estão a alteração do tipo de fonte, tamanho da letra, cor do texto, alinhamento do parágrafo, espaçamento entre linhas e destaque de palavras por meio de negrito, itálico ou sublinhado. As fontes representam o estilo das letras utilizadas no texto. O Word oferece diversos tipos de fontes, como Arial, Times New Roman e Calibri. Além do tipo de fonte, também é possível modificar o tamanho das letras, o que permite destacar títulos, subtítulos ou partes importantes do documento. Outro elemento importante na formatação são os parágrafos. O parágrafo corresponde a um bloco de texto organizado dentro do documento. No Word é possível configurar o alinhamento do parágrafo à esquerda, à direita, centralizado ou justificado. Também é possível ajustar o recuo de parágrafos e o espaçamento entre linhas. O Word também permite organizar textos em colunas. Esse recurso é muito utilizado em documentos que possuem formato semelhante ao de jornais ou revistas. Ao dividir o texto em colunas, o conteúdo passa a ser distribuído verticalmente em diferentes partes da página. Outro recurso importante são os marcadores e as listas numeradas.
Os marcadores simbólicos são utilizados para criar listas organizadas por símbolos, enquanto as listas numeradas organizam os itens em sequência numérica. Esses recursos são muito utilizados para apresentar informações de forma clara e estruturada. O Word também permite a criação de tabelas. As tabelas são utilizadas para organizar informações em linhas e colunas, facilitando a visualização e comparação de dados. Dentro de uma tabela é possível inserir textos, números ou outros elementos, além de ajustar o tamanho das células e aplicar diferentes estilos de formatação. Outra função importante é a impressão de documentos. Antes de imprimir um arquivo, o Word permite visualizar como o documento será apresentado na folha de papel. O usuário pode configurar opções como o tamanho da página, orientação do papel, margens e número de cópias a serem impressas. Dentro da organização do documento também existem recursos chamados de quebras. As quebras permitem controlar a forma como o conteúdo é distribuído entre páginas ou seções. Por exemplo, uma quebra de página força o início de um novo conteúdo na página seguinte. Outro recurso importante é a numeração de páginas. Esse recurso permite inserir números automáticos nas páginas do documento, facilitando a organização e a identificação do conteúdo. O Word também permite inserir cabeçalhos e rodapés. O cabeçalho é uma área localizada na parte superior da página, enquanto o rodapé fica na parte inferior. Nessas áreas é possível inserir informações como o título do documento, nome do autor, data ou número da página. Outro recurso importante são as legendas. As legendas são textos explicativos utilizados para identificar imagens, gráficos ou tabelas presentes no documento. O Word também oferece ferramentas para a criação de índices. O índice é utilizado para organizar e localizar rapidamente as seções de um documento. Ele é muito comum em livros, relatórios e trabalhos acadêmicos. Além disso, o programa permite a inserção de diferentes tipos de objetos dentro do documento. Entre esses objetos estão imagens, formas, gráficos, diagramas e símbolos. Esses elementos ajudam a enriquecer o conteúdo visual do documento. Outro recurso disponível é o uso de campos predefinidos. Esses campos são elementos automáticos que podem inserir informações como data, hora, número de página ou outras referências atualizadas automaticamente pelo programa. Também é possível inserir caixas de texto dentro do documento. As caixas de texto são áreas independentes que permitem inserir conteúdos em posições específicas da página. Elas são muito utilizadas para destacar informações ou organizar elementos gráficos dentro do documento. O Microsoft Word 2016 é uma ferramenta extremamente importante no ambiente de trabalho e também em concursos públicos. Nas provas de informática, as questões geralmente abordam conceitos relacionados à estrutura do documento, ferramentas de edição e formatação de texto, criação de tabelas, uso de listas, inserção de objetos e organização das páginas. Agora vamos estudar o Microsoft Excel 2016. Um dos principais aplicativos do pacote Microsoft Office, amplamente utilizado para organização, análise e cálculo de dados em planilhas. O Microsoft Excel 2016 é um programa voltado para a criação de planilhas eletrônicas. As planilhas permitem organizar informações em forma de tabelas, realizar cálculos automáticos, analisar dados e gerar gráficos para facilitar a visualização das informações. A estrutura básica do Excel é formada por uma pasta de trabalho, também chamada de workbook. A pasta de trabalho é o arquivo principal do Excel e pode conter várias planilhas dentro dela. Cada planilha é uma página composta por linhas e colunas que se cruzam formando células. As linhas são identificadas por números e as colunas são identificadas por letras. O cruzamento entre uma linha e uma coluna forma uma célula. Cada célula possui um endereço específico, que é formado pela letra da coluna seguida pelo número da linha. Por exemplo, a célula A1 corresponde ao encontro da coluna A com a linha 1. As células são utilizadas para armazenar diferentes tipos de informações, como números, textos, datas ou fórmulas. Elas representam a unidade básica de funcionamento da planilha. As planilhas também podem ser organizadas em tabelas.
As tabelas são estruturas que permitem organizar e analisar dados de forma mais clara e estruturada. Em uma tabela é possível inserir títulos de colunas, linhas de dados e aplicar diferentes formatos para facilitar a leitura das informações. Outro recurso muito importante do Excel é a criação de gráficos. Os gráficos são representações visuais dos dados contidos nas planilhas e ajudam a interpretar informações com mais facilidade. Existem diferentes tipos de gráficos disponíveis, como gráficos de colunas, gráficos de linhas, gráficos de barras e gráficos de setores, também conhecidos como gráficos de pizza. O Excel também permite o uso de fórmulas. As fórmulas são expressões utilizadas para realizar cálculos automáticos dentro da planilha. Elas sempre começam com o sinal de igual e podem envolver operações matemáticas como soma, subtração, multiplicação e divisão. Além das fórmulas, o Excel também possui funções. As funções são fórmulas pré-definidas que facilitam a realização de cálculos mais complexos. Entre as funções mais utilizadas estão a função soma, que calcula a soma de um conjunto de valores, a função média, que calcula a média de vários números, e a função máximo ou mínimo, que identifica o maior ou menor valor dentro de um conjunto de dados. Outro recurso existente no Excel são as macros. As macros são sequências de comandos que podem ser gravadas para automatizar tarefas repetitivas dentro da planilha. Elas são especialmente úteis quando o usuário precisa executar as mesmas ações diversas vezes. O Excel também oferece recursos de impressão de planilhas. Antes de imprimir, o usuário pode configurar diferentes opções como orientação da página, margens, área de impressão e número de cópias. Dentro da organização da impressão, também existe o controle de quebras de página. As quebras de página permitem definir onde uma página termina e onde a próxima página começa quando o documento é impresso. Isso ajuda a manter a organização dos dados no papel. Outro recurso disponível é a numeração de páginas, que pode ser utilizada para organizar documentos impressos com várias páginas. Assim como em outros aplicativos do pacote Office, o Excel permite a inserção de objetos dentro da planilha. Entre esses objetos estão imagens, formas, gráficos, caixas de texto e outros elementos visuais que ajudam a enriquecer o conteúdo da planilha. O programa também permite utilizar campos predefinidos, que são informações inseridas automaticamente pelo sistema, como data, hora ou número da página. Outro recurso importante é a obtenção de dados externos. O Excel permite importar dados provenientes de outras fontes, como bancos de dados, arquivos de texto ou outras planilhas. Isso facilita o trabalho com grandes volumes de informação. O Excel também possui ferramentas de classificação de dados. A classificação permite organizar os dados de uma tabela em ordem crescente ou decrescente, com base em determinados critérios. Por exemplo, é possível ordenar uma lista de valores numéricos do menor para o maior ou organizar nomes em ordem alfabética. Essa função é muito utilizada quando se trabalha com grandes conjuntos de informações e é necessário facilitar a análise dos dados. O Microsoft Excel 2016 é uma ferramenta extremamente importante em ambientes administrativos, empresariais e educacionais. Nas provas de concursos públicos, as questões geralmente abordam conceitos relacionados à estrutura das planilhas, identificação de células, uso de fórmulas e funções, criação de gráficos, organização de dados e recursos de classificação. Por isso, compreender o funcionamento do Excel e dominar suas principais ferramentas é fundamental, tanto para o desempenho em provas de informática quanto para o uso prático dessa ferramenta no dia a dia profissional. Agora vamos estudar o Microsoft PowerPoint 2016, além de conceitos importantes sobre correio eletrônico e navegação na internet, conteúdos bastante cobrados em provas de concursos públicos. Começando pelo Microsoft PowerPoint 2016. O PowerPoint é um aplicativo do pacote Microsoft Office utilizado para a criação de apresentações em slides. Essas apresentações são muito utilizadas em reuniões, aulas, treinamentos, palestras e apresentações profissionais. A estrutura básica de uma apresentação no PowerPoint é formada por um conjunto de slides. Os slides funcionam como páginas individuais que compõem a apresentação.
Em cada slide é possível inserir textos, imagens, gráficos, tabelas, vídeos, formas e outros elementos visuais. Uma apresentação pode conter quantos slides forem necessários, e cada slide pode possuir um layout específico. O layout define a organização dos elementos dentro do slide, como títulos, textos, imagens ou outros objetos. Dentro do PowerPoint também existem as anotações. As anotações são áreas utilizadas para adicionar observações que auxiliam o apresentador durante a apresentação. Essas anotações normalmente não aparecem para o público, mas servem como um guia para quem está apresentando o conteúdo. Outro recurso importante são as ferramentas de alinhamento e organização dos elementos do slide. Entre essas ferramentas estão a régua e as guias. A régua permite medir e posicionar objetos com mais precisão dentro do slide. Já as guias são linhas de referência que ajudam a alinhar textos, imagens e outros elementos de forma organizada. Assim como em outros programas do pacote Office, o PowerPoint também permite inserir cabeçalhos e rodapés. O rodapé geralmente é utilizado para inserir informações como data, número do slide ou outros textos que aparecem repetidamente em todos os slides da apresentação. A numeração de slides também é um recurso importante. Ela permite organizar a sequência da apresentação e facilita a identificação de cada slide durante uma exposição. Outro aspecto importante é a edição e formatação das apresentações. A edição envolve a inserção e modificação de conteúdos dentro dos slides. Já a formatação refere-se à aparência visual dos elementos da apresentação, como cores, tipos de fonte, tamanhos de texto, alinhamento e estilos gráficos. O PowerPoint também permite aplicar temas e estilos de design que ajudam a manter um padrão visual em toda a apresentação. Esses temas definem cores, fontes e estilos de fundo que deixam os slides mais organizados e visualmente atraentes. Outro recurso muito utilizado é a inserção de objetos. Entre os objetos que podem ser inseridos em um slide estão imagens, gráficos, tabelas, ícones, formas geométricas, vídeos e caixas de texto. Esses elementos ajudam a tornar a apresentação mais dinâmica e visualmente interessante. O PowerPoint também possui botões de ação. Os botões de ação são elementos interativos que permitem criar links dentro da própria apresentação. Eles podem ser utilizados para navegar entre slides, abrir arquivos, executar programas ou acessar páginas da internet. Outro recurso importante são as animações. As animações são efeitos aplicados aos objetos dentro do slide, como textos ou imagens. Esses efeitos determinam como os elementos aparecem, desaparecem ou se movimentam durante a apresentação. Além das animações, também existem as transições de slides. As transições são efeitos visuais que ocorrem quando um slide muda para o próximo. Elas ajudam a tornar a apresentação mais fluida e dinâmica. Agora vamos falar sobre correio eletrônico. O correio eletrônico, também conhecido como e-mail, é um dos meios de comunicação mais utilizados na internet. Ele permite enviar e receber mensagens digitais entre usuários de forma rápida e prática. Para utilizar o correio eletrônico é necessário possuir uma conta de e-mail, que é composta por um endereço eletrônico. Esse endereço geralmente possui um nome de usuário seguido do símbolo @ e do domínio do serviço de e-mail. O uso do correio eletrônico envolve diferentes ações, como escrever uma mensagem, inserir o endereço do destinatário, definir o assunto da mensagem e enviar o conteúdo. Além disso, também é possível enviar arquivos anexos junto com a mensagem. A anexação de arquivos permite enviar documentos, imagens, planilhas, apresentações ou outros tipos de arquivos junto com o e-mail. Esse recurso é muito utilizado em ambientes profissionais e acadêmicos. Agora vamos falar sobre a internet. A internet é uma rede mundial de computadores que permite a comunicação e o compartilhamento de informações entre milhões de usuários ao redor do mundo. Para acessar a internet utilizamos programas chamados navegadores, também conhecidos como browsers. Esses programas permitem acessar páginas da web, realizar pesquisas, visualizar conteúdos e navegar entre diferentes sites. Um conceito importante na navegação na internet é o de URL.
A URL é um endereço eletrônico utilizado para localizar uma página específica na web. Esse endereço é digitado na barra de endereços do navegador e direciona o usuário para um determinado site. Outro conceito importante são os links. Os links, também chamados de hiperlinks, são elementos clicáveis que direcionam o usuário para outra página ou para outro conteúdo dentro da internet. Eles são muito utilizados para conectar diferentes páginas e facilitar a navegação. Os sites são conjuntos de páginas da web organizadas dentro de um mesmo endereço eletrônico. Cada site pode apresentar diferentes tipos de conteúdo, como textos, imagens, vídeos, notícias, serviços ou plataformas interativas. Outro recurso muito utilizado na internet são os mecanismos de busca. Os buscadores permitem localizar informações na internet por meio de palavra-chave. Ao digitar um termo de pesquisa, o mecanismo de busca apresenta uma lista de páginas relacionadas ao assunto pesquisado. Além disso, também é possível imprimir páginas da internet. Os navegadores permitem selecionar a opção de impressão para gerar uma versão impressa da página ou salvar o conteúdo em formato digital. Nas provas de concursos públicos, as questões de informática relacionadas ao PowerPoint, correio eletrônico e internet costumam abordar conceitos básicos de funcionamento dessas ferramentas, estrutura das apresentações, uso de e-mails e noções de navegação na web. Por isso, compreender esses conceitos e saber como essas ferramentas funcionam no dia a dia é fundamental para resolver questões de informática e também para utilizar essas tecnologias de forma eficiente em ambientes profissionais. Agora vamos estudar os tópicos básicos do ambiente Google Workspace, um conjunto de ferramentas digitais amplamente utilizado para comunicação, organização de informações, trabalho colaborativo e armazenamento de arquivos na nuvem. O Google Workspace é um conjunto de aplicativos online desenvolvido pelo Google que permite a realização de diversas tarefas diretamente pela internet. Essas ferramentas funcionam de forma integrada e podem ser acessadas por meio de uma conta Google, utilizando computadores, tablets ou dispositivos móveis. Uma das principais características do Google Workspace é o armazenamento e o trabalho na nuvem. Isso significa que os arquivos não ficam apenas armazenados no computador do usuário, mas sim em servidores online, permitindo acesso de qualquer lugar com conexão à internet. Vamos começar pelo Gmail. O Gmail é o serviço de correio eletrônico do Google. Ele permite enviar, receber, organizar e armazenar mensagens de e-mail. Cada usuário possui um endereço eletrônico composto por um nome de usuário seguido do domínio do Gmail. Dentro do Gmail é possível escrever novas mensagens, responder e encaminhar e-mails, anexar arquivos, organizar mensagens em pastas chamadas de marcadores e utilizar filtros para classificar automaticamente os e-mails recebidos. O Gmail também possui recursos de pesquisa que facilitam a localização de mensagens antigas. Outro aplicativo importante do Google Workspace é o Google Agenda. A agenda é uma ferramenta utilizada para organizar compromissos, eventos, reuniões e tarefas ao longo do tempo. O usuário pode criar eventos em datas específicas, definir horários, adicionar descrições e incluir convidados. Quando um evento é criado na agenda, os participantes podem receber notificações e lembretes. Esse recurso é muito utilizado para organizar reuniões, compromissos profissionais e atividades pessoais. Outra ferramenta importante é o Google Meet. O Meet é uma plataforma de videoconferência que permite realizar reuniões online com áudio e vídeo. Ele é muito utilizado para reuniões de trabalho, aulas virtuais, treinamento e encontros remotos. No Google Meet é possível compartilhar a tela do computador, enviar mensagens durante a reunião, ativar ou desativar câmera e microfone e convidar outras pessoas para participar da videoconferência por meio de um link de acesso. Também faz parte do Google Workspace o Google Chat. O chat é uma ferramenta de comunicação por mensagens instantâneas. Ele permite que usuários conversem em tempo real, individualmente ou em grupos. O chat é utilizado principalmente para comunicação rápida entre equipes de trabalho ou membros de uma organização. Outro recurso fundamental é o Google Drive. O Drive é o serviço de armazenamento em nuvem do Google.
Ele permite armazenar arquivos online, como documentos, imagens, vídeos, planilhas e apresentações. Esses arquivos podem ser organizados em pastas, compartilhados com outras pessoas e acessados de qualquer dispositivo conectado à internet. O Google Drive também permite controlar permissões de acesso. O proprietário de um arquivo pode decidir se outras pessoas podem apenas visualizar, comentar ou editar o documento. Dentro do Google Drive também estão os aplicativos de edição de arquivos online. Entre eles estão o Google Documentos, Google Planilhas, Google Apresentações e Google Formulários. O Google Documentos é um editor de texto semelhante ao Microsoft Word. Ele permite criar e editar documentos de texto diretamente no navegador. O usuário pode formatar textos, inserir imagens, criar listas, adicionar tabelas e compartilhar o documento com outras pessoas para edição colaborativa em tempo real. Outro aplicativo é o Google Planilhas. O Planilhas é semelhante ao Microsoft Excel e permite criar planilhas eletrônicas para organização e análise de dados. Nele é possível inserir números, textos, fórmulas, funções e criar gráficos para a visualização das informações. Uma das vantagens do Google Planilhas é a possibilidade de várias pessoas trabalharem simultaneamente na mesma planilha, facilitando o trabalho colaborativo. Outro aplicativo importante é o Google Apresentações. Ele funciona de forma semelhante ao Microsoft PowerPoint e permite criar apresentações em slides. Nos slides é possível inserir textos, imagens, gráficos, vídeos e aplicar temas visuais. Assim como nos outros aplicativos do Google Workspace, as apresentações podem ser editadas por várias pessoas ao mesmo tempo, o que facilita a construção coletiva de conteúdos. Também faz parte do conjunto de ferramentas o Google Formulários. O Formulários é utilizado para criar questionários, pesquisas, avaliações ou formulários de coleta de dados. Ele permite criar perguntas de diferentes tipos, como múltipla escolha, respostas curtas ou listas de seleção. As respostas enviadas pelos participantes são automaticamente registradas e podem ser visualizadas em forma de gráfico ou organizadas em planilhas para análise. Uma das principais vantagens do Google Workspace é a integração entre todas essas ferramentas. Por exemplo, um arquivo criado no Google Documentos pode ser armazenado no Drive, compartilhado por e-mail no Gmail e discutido em uma reunião no Google Meet. Além disso, essas ferramentas permitem colaboração em tempo real, o que significa que várias pessoas podem trabalhar simultaneamente no mesmo arquivo, visualizar alterações instantaneamente e trocar comentários diretamente dentro do documento. Nas provas de concursos públicos, as questões relacionadas ao Google Workspace geralmente cobram conceitos básicos de funcionamento dessas ferramentas, como envio de e-mails no Gmail, organização de arquivos no Google Drive, criação de documentos no Google Documentos, uso de planilhas no Google Planilhas, elaboração de apresentações no Google Apresentações e criação de formulários no Google Formulários. Dominar esses conceitos é importante não apenas para responder questões de informática, mas também para utilizar essas ferramentas no ambiente profissional e no cotidiano digital. Agora vamos estudar os tópicos básicos do ambiente Microsoft Teams, uma plataforma muito utilizada para comunicação, colaboração e trabalho em equipe em ambientes profissionais e institucionais. O Microsoft Teams é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft que integra comunicação, reuniões, compartilhamento de arquivos e colaboração em documentos dentro de um único ambiente digital. Ele faz parte do ecossistema Microsoft 365 e está conectado com aplicativos como Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e Outlook. O objetivo principal do Microsoft Teams é facilitar o trabalho em equipe, permitindo que pessoas se comuniquem, compartilhem informações e desenvolvam atividades em conjunto, mesmo estando em locais diferentes. Uma das principais funcionalidades do Microsoft Teams é o sistema de chats. O chat permite a troca de mensagens instantâneas entre usuários. As conversas podem ocorrer entre duas pessoas ou em grupos maiores. Dentro do chat é possível enviar mensagens de texto, compartilhar arquivos, inserir emojis, enviar links e até mesmo anexar documentos.
As mensagens enviadas ficam registradas no histórico da conversa, permitindo que os participantes consultem informações anteriores sempre que necessário. Esse recurso é muito utilizado para comunicação rápida entre equipes de trabalho. Outra funcionalidade importante são as chamadas de áudio e vídeo. O Microsoft Teams permite realizar chamadas individuais ou reuniões com várias pessoas ao mesmo tempo. Durante uma chamada de áudio ou videoconferência, os participantes podem ativar ou desativar microfone e câmera, compartilhar a tela do computador e trocar mensagens no chat da reunião. As reuniões no Teams podem ser agendadas com antecedência ou iniciadas de forma imediata. O sistema também permite convidar participantes por meio de links de acesso, facilitando a participação de diferentes pessoas na mesma reunião virtual. Outro recurso importante do Microsoft Teams é a criação de equipes e grupos de trabalho. Dentro da plataforma é possível organizar usuários em equipes que representam departamentos, projetos ou grupos específicos de trabalho. Cada equipe pode possuir diferentes canais de comunicação. Os canais funcionam como espaços organizados dentro da equipe, onde os membros podem discutir assuntos específicos, compartilhar arquivos e realizar atividades colaborativas. Essa organização ajuda a manter as informações estruturadas e facilita o acompanhamento das atividades de cada grupo. Outro aspecto fundamental do Microsoft Teams é o trabalho colaborativo em documentos. A plataforma permite que os usuários criem, compartilhem e editem arquivos diretamente dentro do ambiente do Teams. Esses arquivos geralmente são integrados com aplicativos do Microsoft Office, como Word, Excel e PowerPoint. Isso significa que um documento criado em Word, por exemplo, pode ser aberto dentro do Teams e editado simultaneamente por várias pessoas. No caso do Microsoft Word, os usuários podem trabalhar juntos na elaboração de textos, relatórios ou documentos. As alterações feitas por cada participante aparecem em tempo real, permitindo colaboração simultânea. No Microsoft Excel, os usuários podem editar planilhas, inserir dados, criar fórmulas e analisar informações em conjunto. Essa colaboração é muito útil para equipes que precisam trabalhar com dados compartilhados. Já no Microsoft PowerPoint, é possível criar apresentações em grupo, adicionar slides, inserir imagens e organizar conteúdos para apresentações coletivas. Além disso, o Microsoft Teams permite armazenar arquivos dentro das equipes e canais. Esses arquivos ficam organizados em bibliotecas e podem ser acessados pelos membros da equipe sempre que necessário. Outro recurso importante é a integração com outros serviços da Microsoft, como o OneDrive, que permite armazenar arquivos na nuvem, e o Outlook, que pode ser utilizado para agendamento de reuniões e envio de convites. O Microsoft Teams também possui ferramentas de notificação, que avisam os usuários quando recebem novas mensagens, quando são mencionados em uma conversa ou quando há atualizações em arquivos compartilhados. Essa integração entre comunicação, reuniões, compartilhamento de arquivos e colaboração em documentos faz do Microsoft Teams uma plataforma completa para trabalho em equipe no ambiente digital. Em concursos públicos, as questões relacionadas ao Microsoft Teams costumam abordar conceitos básicos sobre comunicação por chat, realização de reuniões por áudio e vídeo, criação de equipes ou grupos de trabalho e colaboração em documentos utilizando aplicativos do pacote Office. Compreender o funcionamento dessas ferramentas é importante não apenas para responder questões de informática em provas, mas também para o uso eficiente dessas plataformas no ambiente profissional e institucional. Chegamos ao final da nossa disciplina de Noções de Informática para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Ao longo dessas aulas você estudou os principais conteúdos cobrados em informática em concursos públicos. Passamos pelos conceitos fundamentais do sistema operacional Windows 11, aprendendo sobre organização de arquivos, pastas, atalhos, área de trabalho e manipulação de documentos dentro do computador. Também estudamos os principais aplicativos do pacote Microsoft Office, como o Word, utilizado para criação e edição de documentos de texto, o Excel, utilizado para a organização de dados e realização de cálculos em planilhas, e o PowerPoint, utilizado para a criação de apresentações em slides.
Além disso, vimos conteúdos relacionados ao uso do correio eletrônico, navegação na internet, conceitos de URL, links, sites e mecanismos de busca, ferramentas que fazem parte do cotidiano digital e também aparecem com frequência nas provas de concursos. Outro ponto importante foi o estudo das ferramentas colaborativas utilizadas atualmente em ambientes profissionais, como o Google Workspace, que inclui aplicativos como Gmail, Drive, documentos, planilhas, apresentações, formulários, agenda e Meet. Também estudamos o Microsoft Teams, uma plataforma de comunicação e trabalho em equipe que permite troca de mensagens, realização de reuniões online, compartilhamento de arquivos e colaboração em documentos utilizando aplicativos como Word, Excel e PowerPoint. Todos esses conteúdos fazem parte do conhecimento básico de informática exigido em concursos públicos. As bancas costumam cobrar exatamente esse tipo de conteúdo. Conceitos fundamentais sobre sistemas operacionais, ferramentas de produtividade, uso da internet, comunicação digital e plataformas de trabalho colaborativo. Por isso, é muito importante revisar os conceitos estudados, praticar sempre que possível e se familiarizar com o funcionamento dessas ferramentas no dia a dia. Com isso, concluímos a disciplina de Noções de Informática da nossa preparação para o concurso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Continue acompanhando o canal Astra Educa e nossa playlist completa de preparação para concursos públicos. A constância nos estudos e o domínio dos conteúdos mais cobrados são passos fundamentais para alcançar a aprovação. Nos vemos nos próximos conteúdos aqui, no canal Astra Educa. Bons estudos e siga firme na sua preparação.